Fala galera, professor Marcelo novamente, e na aula de hoje vou começar a criar agora a tela de listagem de filmes, assim como a gente fez com a tela de listagem de categorias. Então vamos para a tela e vamos continuar o nosso trabalho. Então, estamos aqui agora na tela de cadastro de jogos. Esse aqui é o método de gravação. Aqui embaixo temos o método inserir e o método alterar separados, né? E como a gente bem definido, era mais fácil para organizar a classificação, forma de métodos separados para cada funcionalidade, né? É mais fácil de entender. Então vou aqui na parte de visão, botão direito, novo, form JFrame, tá aqui. Se ele não estiver aparecendo aqui, lembrando que você deve clicar em outro. Aí aqui, Forms de Swing, Form JFrame está aqui do lado. Avançar. Aqui eu vou colocar o nome de tela, lista, jogo, finalizar. E assim como a gente fez com a tela de cadastro, vamos fazer aqui com a tela de listagem de jogos, né? Então aqui, eu vou trocar Exit on Close, eu vou colocar Dispose. Eu vou tirar a marcação, né? Vou desmarcar o Resizable. E em código vou marcar a opção Gerar Centralizado. Bom, vou aumentar um pouquinho essa tela, que agora a gente vai exibir mais informações. E já vou aproveitar para colocar todos os botões necessários, né? Então vou clicar aqui no botão, vou colocar aqui, vou apertar Ctrl C, Ctrl V, e posicionando os outros botões um ao lado do outro. Então temos 3 botões, vou editar o primeiro, o texto dele, esse daqui vai ser o novo, esse segundo vai ser o alterar, e esse terceiro vai ser o excluir. Troquei o texto dos botões, agora eu vou trocar o nome da variável, como a gente sempre fez. Então, botão direito, alterar o nome da variável, esse é o btn novo, esse aqui é o btn alterar, e esse aqui, btn excluir. Ok? Agora vamos colocar a tabela, o componente tabela está aqui, vou colocar ele logo aqui abaixo, aumentar aqui a largura, beleza. Bom, no caso da tabela, é necessário a gente alterar a configuração dos campos, né, das colunas. Então, eu venho com o botão direito. Bom, vamos alterar logo o nome da variável, né? Tab Jogos. E depois, o botão direito, a gente vai modificar o conteúdo dessa tabela, porque eu vou escolher quais as colunas que eu quero mostrar na lista de jogos, né? Então, vamos aqui em colunas. Bom, eu quero mostrar o título, o preço, quanto vai ser o valor do aluguel. Vamos colocar o número de dias, porque eu quero saber quantos dias aquele filme vai estar disponível, vai ficar disponível para o cliente. E vamos botar aqui a categoria. E eu posso, pessoal, inclusive, modificar a ordem dos campos, né? Se a gente ver de cima para baixo, ele vai ficar aqui da esquerda para a direita. Então vamos botar assim, ó. O título e a categoria eu quero que estejam um seguido do outro. Então vou mover para cima. Então vai ficar título, categoria, preço e número de dias. Pronto, acho que isso está ok. Vou aproveitar para tirar essa opção de editável, tá? Vou tirar de todos eles. Lembrando que essa opção de editável, ela permite clicar 2 vezes ali na tela e modificar o texto daquela coluna, né? daquela célula. E não é o que eu quero. Redimensionar pode deixar, porque isso daqui é para permitir você aumentar e diminuir a largura das colunas, então não tem nenhum problema. Próximo passo aqui em linhas, eu vou deixar 0, que é para eu começar já com a tabela sem nenhuma linha, né? Então fechei aqui e a nossa tabela já está montada, nossa parte visual já está pronta. Então, vou salvar.
Bom, eu vou voltar aqui na tela de cadastro. E como eu falei anteriormente, na tela de cadastro a gente tem o método principal, que é esse método main, para executar o programa a partir da tela de cadastro. Não é o que eu quero. Então, eu já vou excluir o método principal. Vou deletar. E quando eu salvar, vocês vão observar que o ícone dele, que tem um botão verde de play aqui, ó, quando eu salvo, ele vai desaparecer. E se eu tentar apertar Shift e F6, ele vai dizer que a classe não tem mais o método principal. Então, não posso mais rodar ela a partir do Shift F6. Então, eu vou fechar, vou voltar para a tela de listagem. E agora, eu quero que abra a tela de cadastro quando eu clicar no botão novo dessa tela. Então, eu vou clicar no botão novo 2 vezes. E vou procurar aqui, ó, BTN novo. E no BTN novo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um comando new tela. Eu já apertei Ctrl espaço, tá? Então eu quero cadastrar jogo. Ponto set visible true. Só isso. Então eu vou instanciar o objeto da tela de cadastro e vou colocar ele visível. É só isso que é o botão novo. Então vamos executar o projeto. Shift F6. Temos aí a tela de listagem. Por enquanto a gente ainda não fez a montagem dos dados aqui na lista, né? Mas o botão novo ele já está funcionando. Então ele já abre a tela de cadastro para a gente. Então eu posso fechar. E a gente observa que ele não encerrou o programa, ele continua rodando aqui a tela de listagem. Vou fechar a tela de listagem também. E pronto. O nosso projeto ele está, a primeira parte está ok. Bom, o segundo passo é fazer com que essa tela aqui, ela carregue todos os filmes, como a gente executou na última aula. Eu cadastrei apenas um jogo, e foi só para testar a funcionalidade de inserir. Bom, feito isso, eu vou no código-fonte. E aqui, pessoal, pode-se criar isso em qualquer lugar, tá? Então, eu vou colocar logo aqui abaixo do botão inserir, né? Vou criar aqui um método chamado, né, public void listar jogos. Abre e fecha chaves. No método listar jogos, a gente vai, eu vou colocar os comandos necessários para trazer os jogos lá da tela lá da minha classe DAO. Bom, para que eu consiga utilizar essa lista em outro momento, o que eu vou fazer? Eu volto aqui no início da declaração da minha classe e vou criar aqui uma variável privada, private list jogo, lista jogos. Essa vai ser a lista que vai armazenar todos os jogos que vieram lá do meu banco de dados. Aí eu aperto Ctrl Shift I e ele vai trazer a importação, tanto do Java util.list quanto da minha entidade jogo. É só eu dar OK, ele já adiciona aqui a importação aqui em cima. Vamos voltar aqui no método de listagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar a lista de jogos do meu banco de dados. Então, tá aqui, ó, lista. Eu posso apertar lista Ctrl espaço, ele já traz aqui, ó, lista jogos. Vai ser igual a jogo DAO, ponto, e ele já traz para mim todos os métodos da classe jogo DAO. Então, eu vou usar o método listar. Só apertar o Enter, ponto e vírgula. Então, a partir de agora, a variável lista jogos, ela vai possuir todos os jogos que vieram lá do meu banco de dados. Agora, o que eu preciso fazer? Pegar essa lista de jogos e apresentar elas na tela. Para fazer isso, eu preciso, primeiro, pegar o modelo de tabela que eu criei lá na minha tela. E para fazer isso, eu tenho que declarar um default table model. Eu vou chamar de modelo, tá? E para importar logo o default table model, eu posso fazer assim, ó. Eu venho aqui com o cursor do mouse nessa posição, apertar Ctrl espaço, ele já vai sugerir aqui, ó, javax.swing.table default table model. É só apertar Enter. Ele já vai adicionar a importação lá em cima. Eu vou colocar igual, e aí é o seguinte, se eu pegar tab, digitar tab, Ctrl espaço, ele vai completar para mim,
ponto. Se eu pegar get model, pode observar que ele retorna para mim um table model. E isso daqui é um default table model, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou dar enter aqui. Ele vai dizer que são incompatíveis, tá? Mas é o seguinte, eu sei que esse model, ele é um default table model. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir um parênteses aqui e colocar aqui dentro o default table model. Só digitar DE, Ctrl espaço, Enter. Pronto, ele já complementa para mim. O próximo passo é, como a gente vai listar os jogos em diversos momentos do nosso sistema, não só na hora de abrir a tela, mas quando eu cadastrar novos jogos, o que eu preciso? Limpar as linhas que eu já tinha adicionado na minha tela. Então eu vou botar assim, ó, modelo.set row count 0 e vou colocar um alerta aqui, né? Vou botar o detalhe que serve para limpar os itens da tabela. Isso daqui a gente também já fez lá na listagem de categorias. Agora eu vou usar o comando de repetição para ir adicionando os itens na nossa tela. Então vou colocar aqui for jogo j dois pontos lista jogos abre e fecha chaves, ou seja, para cada jogo que tiver dentro da minha lista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar uma nova linha no meu modelo de tabela que eu peguei lá da minha parte visual. Então eu vou voltar aqui só para a gente lembrar. Então eu tenho título, categoria, preço e número de dias. Então são esses 4 itens que a gente vai mostrar na tela. Então volta aqui. Eu vou criar um object, um vetor object, vou chamar de linha, vai ser igual a. Aí eu vou abrir as chaves, e aqui na linha eu vou colocar os dados que eu quero mostrar na tela, na ordem que eu acabei de mostrar para vocês, que é j.getTítulo, tipo não, é título, depois j.getCategoria.getNome, depois j.getPreço e por último j.getNúmero de dias. Salva e finalizamos aqui o método de listagem de jogos. Se eu rodar o programa, eu ainda não mostrei nenhum item na minha tabela, tá? E para fazer isso, o que a gente precisa? Fechar aqui. Eu preciso chamar esse método que eu criei no método que serve para exibir a minha listagem de jogos. E basicamente é o meu método construtor, tá? Então tá aqui, ó, tela lista jogos, esse daqui é o meu construtor, e ele inicializa os componentes, ou seja, ele vai adicionar os botões na tela e vai adicionar aquela tabela que a gente criou. Então é esse método que faz isso. Então depois de adicionar os componentes, eu vou chamar o listar jogos e ponto e vírgula. Então, só preciso disso. Executa com Shift e F6. Não exibiu nenhum item, né? Então, vou fechar aqui e vamos lá no método de listagem. Olha só. Ele não exibiu nenhum item, por quê? Porque dentro do meu comando de repetição, eu só estou criando a minha linha. E em nenhum momento eu peguei essa linha e adicionei a minha tela. Tá? Isso é um problema muito comum de acontecer e eu deixei acontecer de propósito, para vocês ficarem ligados que um pequeno detalhe pode afetar na execução do programa. Então, olha só, eu vou lá no meu modelo, ponto, add row, né, eu vou adicionar uma linha, só apertar Enter, ele já complementa para você com a linha criada aqui em cima. Então vamos rodar o programa. E temos agora exibindo o meu jogo Counter-Strike. Agora vamos inserir um novo jogo para ver se ele vai aparecer aqui na lista. Então vou clicar no botão novo. Vamos lá, vamos colocar um jogo aqui. Zelda. Jogo de RPG. Categoria RPG.
o tipo aventura, memória, vamos colocar 128, o valor do aluguel 3 e número de dias 5. Vou gravar, jogo inserido com sucesso, vou dar OK. Continua com a tela de cadastro aberta, eu vou fechar e ele não mostrou para mim o jogo. Eu vou simplesmente fechar o programa e rodar novamente. Então temos aí que realmente ele inseriu o jogo Zelda no meu banco de dados. Só que o detalhe é que ele não atualizou a minha lista quando eu terminei de fazer o cadastro. E isso aconteceu por quê? Porque lá na tela de cadastro de jogo, eu não tenho nenhuma referência à tela de listagem. Tá? E por esse motivo, eu não tenho como atualizar essa listagem aí. Então, vamos fazer do mesmo jeito que foi feito na tela de categorias, né? Na listagem de categorias. Então, eu vou na tela de cadastro de jogos, vou lá na parte superior e vou fazer o seguinte, ó. Private, tela, lista, eu vou dar um Ctrl espaço para complementar, e eu quero a listagem de jogos, então tela lista, tá? O nome do objeto não precisa ser o mesmo nome da classe que dá origem a ele, né? A gente já viu isso. Depois de criar o objeto, basta eu copiar ele aqui, e eu vou colar ele aqui no método construtor. Por que eu vou fazer isso? Porque aí eu faço assim, ó, this.tela-lista é igual a tela lista. Ou seja, toda vez que eu criar a tela de cadastro de jogo, eu tenho que vincular ela na tela de listagem. Então, quando eu salvar aqui, eu vou gerar um outro erro agora na tela de listagem, ó, que é justamente nisso aqui. Ó, a tela de cadastro de jogo, ela não tem uma referência na tela de listagem, por isso que está dando esse erro. E para realizar esse vínculo das duas, eu vou colocar aqui o this. O this representa essa tela que eu estou no momento, que no caso é a tela de listagem de jogos. Então, o this representa o objeto criado da tela de jogos. Então, a partir desse momento, quando eu criar a tela de cadastro, a tela de listagem vai ser vinculada a ela. E ela vai ter essa referência lá dentro. Agora, eu volto na tela de cadastro e faço o seguinte. Vou lá no método inserir, que está aqui embaixo, ó, e vou fazer o seguinte, ó, depois que ele der a mensagem de sucesso, eu vou fazer assim, eu vou fazer tela lista, Ctrl espaço, né, tá aqui, ó, tela lista jogo, ponto, listar jogos. Isso daqui serve para quê? Atualizar a lista de jogos lá na minha tela de listagem. E depois eu quero fechar a tela de cadastro, né? Eu quero fechar ela, porque se eu não fechar, ele vai atualizar a lista e vai continuar com essa tela aí aberta. Então eu vou colocar um dispose, que serve para quê? Fechar a tela de cadastro. Então pronto, a gente finalizou o vínculo das telas e agora a parte de cadastro de jogos está ok. Vamos fazer o teste agora pela tela de listagem. Então temos aí 2 jogos cadastrados, vamos cadastrar mais um. Vou clicar aqui em novo. Need for Speed. Jogo de corrida. Categoria corrida. Tipo ação. Vamos botar que seja 512 de memória. R$ 5,00 o aluguel. E fica alugado por 10 dias. Vou gravar. Então, olha só. Cliquei no gravar, ele deu a mensagem de sucesso e ainda continua com a tela aberta. E lá atrás ainda não apareceu o jogo que eu acabei de cadastrar. Então, ele só vai atualizar a lista quando eu der o OK. Por quê? Porque lá no código-fonte, tá aqui, ó. Primeiro ele mostra a mensagem e ele fica parado nessa linha. Então, ele vai listar os jogos
e fechar a tela somente quando eu sair da mensagem de sucesso, ok? Então, vou voltar aqui à tela. Eu vou dar o OK e temos a lista atualizada com sucesso. Então, na próxima aula, a gente finaliza essa tela de listagem de jogos, terminando com a alteração de dados e com a exclusão de dados, como fizemos com a tela de listagem de categorias. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixa o like aqui se você gostou. Um abraço e até mais.